Essa história é tensa, tá? Meu nome é Fernando, eu sou professor categoria O do estado de São Paulo. É o professor que é contratado e que na hora da atribuição de aula pega as últimas aulas. Normalmente são várias aulas picadas em escolas diferentes, nas escolas mais periféricas, violentas e marginalizadas, aquelas que ninguém quer dar aula. Eu já tinha terminado minha aula, estava arrumando minhas coisas na sala dos professores para ir embora. E aí a diretora tocou lá na porta e perguntou se eu queria pegar uma aula como substituto, porque tinha uma aula vaga no próximo horário. Claro que eu aceitei, né? Eu nunca fui desse tipo de professor que gosta de entrar dando ordem e mandando na sala, sabe? Principalmente se eu sou substituto ou se é uma aula que nem é a minha disciplina, eu jamais entro lá passando um conteúdo do qual eu não tenho conhecimento, coisa parecida. Eu prefiro aproveitar esse único contato ou esse primeiro contato para tentar conhecer eles, estabelecer um vínculo, conhecer a realidade deles, entender melhor a dinâmica da turma. Era uma semana perto de festa junina, tinha pouquíssimos alunos, era uma turma do segundo ano, da manhã. Segundo ano do ensino médio. E eu entrei na sala, como sempre, comecei a trocar uma ideia com eles, me apresentar, perguntar um pouco a respeito da vida deles. Fizemos uma roda para trocar uma ideia a respeito das realidades sociais, do que a gente vivia naquela realidade daquela escola, nos bairros que cercam aquela escola. E aí depois de uma meia hora trocando ideia, a gente se dispersou, cada turma foi trocar uma outra ideia, fazer suas atividades. E eu fiquei no fundo da sala com um grupo de estudantes, meninas. E a gente tava batendo um papo, se divertindo sobre onde a gente mora, como é a nossa vida e etc. E aí uma das estudantes virou e falou: pô, eu já moro com meu namorado. Eu dei risada, né? Virei, perguntei: como assim você já mora com seu namorado? Quantos anos você tem? Ela falou: tenho 16, professor. E eu falei: seu namorado tem quantos anos? E ela falou: 30. Na época eu tinha 26, 27 anos. Apesar da gente lidar com diversas realidades bizarras na escola pública, aquilo mexeu demais comigo. Na hora me faltou um pouco de ar, eu fiquei meio confuso. E eu pedi, claro, né, que ela me explicasse a situação um pouco melhor para eu entender. E ela de fato já morava com o seu namorado, que tinha 30 anos. E aí esse momento foi tenso, sabe? Ela falou: Pro, eu tô aqui trocando essa ideia com você abertamente. Que é difícil a gente ter um professor que chega assim, que tá interessado na nossa vida, em quem a gente é, em escutar a gente. Mas por favor, não denuncia nada do que eu vou falar pro conselho tutelar ou pra direção da escola, é sério. Na hora me embrulhou o estômago, sabe? Porque eu sabia que ela ia me contar ali devia ser algo muito tenso. Essa menina começou a me contar que ela morava com o namorado de 30 anos dela porque a mãe dela passou a guarda dela pra esse cara. Imagina você é um cara, um adulto de 30 anos e você pega a guarda de uma pessoa como se fosse ser um pai, um padrasto, um responsável. E você é o namorado dessa pessoa. Eu tava com o pé... Sabe quando você... Eu fiquei completamente perdido com aquela história, com aquela situação. E eu perguntei pra ela o porquê disso. Por que uma situação tão delicada e tão complicada assim? E por incrível que pareça, é agora que vem a pior hora dessa história. Ela falou: em casa era pior, professor.
Em casa com meu padrasto era pior. Era o meu primeiro contato com aquela turma. Eu não conhecia aqueles estudantes direito e eu não podia violentar a intimidade deles tentando adentrar e conhecer toda a realidade deles de uma vez só. Então eu não perguntei nada, mas eu já sabia do que ela estava falando. Eu já sabia que ela estava relatando uma violência familiar pesada. Às vezes a gente vê um estudante violento, nervoso, desconectado da realidade, desinteressado na escola, e a nossa primeira atitude é apontar o dedo e falar que vai ser um fracasso, que vai ser um perdedor, que isso e que aquilo. E a gente nem sabe o que se passa na vida dessas crianças. A gente nem sabe qual de fato é a realidade desses estudantes que estão ali às vezes com a gente anos e anos. E é tão mais fácil culpar eles, né? Pelo próprio fracasso, pelas próprias dificuldades. É tão mais fácil não se interessar em saber quem eles são. É mais fácil não ouvir essas histórias. É mais fácil fingir que essas coisas não acontecem, são mentiras, são coisa de novela. Mas não é não. É a realidade da maior parte dos estudantes de escola pública desse país. E não só da pública. Você está no Casos de Escola. Aqui você escuta relatos reais de professores, estudantes e famílias reais sobre as dificuldades e as frustrações da educação brasileira. E mais que isso, juntos a gente tenta encontrar um caminho para melhorar o chão da escola. Você pode mandar o seu relato para o contato olhaprofessor@gmail.com. A sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. E a sua história pode ser contada aqui, no próximo Casos de Escola.